A nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também a nossa saudação aos nossos companheiros ministeriais e a você, ouvinte, telespectador da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. A nossa gratidão pela sua audiência. Hoje nós vamos entrar na parte 7 do discipulado módulo O Poder da Oração. Nas partes 5 e 6 eu falei de alguns princípios da oração e utilizei muito o exemplo de Elias, um homem de oração. E eu gostaria de continuar ainda com Elias, em uma de suas orações mais rápidas, no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 18, eu vou ler de 36 a 38, que diz assim: E sucedeu, pois, no devido tempo que se oferece manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder, fizeste tornar o teu coração deles, voltou para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém. Louvado seja Deus pela leitura desta poderosa palavra do Senhor. O meu pedido é que a tua mente fique cativa a esta mensagem que Deus tem para o teu coração e gostaria que esta mensagem chegasse aos cristãos do planeta Terra, que você compartilhe para que chegue a mais pessoas. Falarei hoje como Deus atende também uma oração curta, uma breve oração, quando quem ora é um homem ou uma mulher de oração. Parece inusitado, mas eu falarei de uma breve oração atendida pelo Altíssimo, pelo Eterno. Quando a gente analisa a oração que Elias faz, nós percebemos que é uma curta oração, direta no alvo. Quando você analisa todo o contexto, vamos ver que esta oração é muito breve, porém com muita entrega, muito intensa, com muito fervor. E que embora essa oração seja rápida, a resposta de Deus é tão rápida quanto a oração. E precisamos fazer uma pergunta: o que está por trás desta oração? E por que Deus respondeu uma oração tão rápida como essa? E talvez nós, eu e você, nunca fizemos uma oração tão rápida quanto a oração de Elias neste texto. Eu digo que o que está por trás desta oração é um homem que se dispôs, estava disposto e disponível, se dispôs a ser servo de Deus. O que está atrás desta oração é um homem que se dispôs a obedecer. É o homem que se dispôs a fazer o ide do Senhor. É o homem que se dispôs a viver sobretudo para Deus. Então, é isso que está por trás. É isso que dá significado a esta oração. Às vezes, nós, eu e você, nos pegamos um tanto que questionando as nossas orações. Nos pegamos muitas vezes duvidando da resposta de Deus para a nossa oração. Ou então começamos a questionar. Eu oro e Deus não me responde. Eu tenho orado e Deus não tem agido. Não tem feito nada. Nada acontece. Nada muda na minha vida. Mas a grande verdade, amados e amadas por quem Cristo morreu,
é que nós não oramos da forma correta, como se deve orar. A verdade é que os cristãos da atualidade ainda não construíram um altar de oração, nem simbólico em algum lugar da sua residência, da sua casa, ou mesmo um altar dentro do coração. Não tem sido um altar de oração ao Deus vivo. Porque quando nós olhamos todo esse contexto dessa história, nós vamos ver que antes de Elias orar, ele constrói, ele restaura o altar. E existem muitas pessoas que até embora estejam orando, mas o altar está bagunçado. O que podemos dizer é o que está por trás da oração de Elias é um altar restaurado. É uma vida de dedicação a Deus. Preste atenção. Elias é um homem que agora está fazendo uma curta oração, mas porém, contudo, por trás desta oração existe um homem que está tendo uma vida na presença de Deus, uma vida devocional com Deus, uma vida de dedicação a Deus, está tendo uma vida com Deus. E é isso que muitas vezes tem faltado a muitos cristãos. Porque ele questiona a Deus, mas não se questiona a si próprio. Não questiona a própria vida dele com Deus. Porque questionar a Deus é fácil. Questionar as orações é fácil. Mas questionar a própria vida de dedicação a Deus, é isso que nós não fazemos. Será que por trás da minha oração existe alguém dedicado a Deus? Comprometido com Deus? Será que por trás da minha oração existe um homem que vive em função de Deus, em torno de Deus, na vontade de Deus? Deus é a minha prioridade, tem sido a minha prioridade. Existe isso em mim e em você? Mas eu preciso dizer que Deus estabeleceu a oração como um princípio de relacionamento com Ele. E nós não entendemos isso. Não entendemos ainda que a oração é um princípio de relacionamento com Deus. E a oração precisa ser um ato contínuo. Nós precisamos entender que esta oração de Elias tem por trás uma vida de oração. Elias, homem de oração, não é uma oração isolada. Não é uma oração única, é uma oração de tantas que ele já fez. A oração rápida de Elias representa a oração de tantas outras que ele já tinha feito. E Deus está dizendo neste momento, neste instante, para você e para mim, eu quero que você seja um homem, uma mulher, um servo, uma serva de oração. Alguém que tem vida de oração. Ele quer que a gente seja alguém que tenha um altar de oração. Precisamos, eu e você, entender que a oração une a nossa vida, a nossa fraqueza, une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A minha oração, a tua oração, une a nossa fraqueza à onipotência do Todo-Poderoso. Fechando, nós oramos não porque somos fortes. Oramos porque reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Aqueles que se acham fortes não oram, não dependem de Deus. Oração é para aqueles que dependem do Altíssimo, porque quando nós oramos, nós estamos unindo a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Você precisa entender que quando você ora, você está pegando a sua fraqueza, a sua dependência e unindo com a onipotência do Todo-Poderoso. Então é este mais um princípio. E há algo que precisamos entender, é que a oração é o oxigênio da alma. Se eu não oro, eu estou fadado à morte, e morte espiritual. Nós vivemos hoje uma geração de cristãos mortos, espirituais, porque eles não têm vida de oração. Quando a gente deixa de orar, falta oxigênio para a nossa alma. Então nós vamos morrendo e à medida que falta oxigênio, vamos morrendo. Nós, você e eu, precisamos entender que a oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. E embora viemos saber disso, nós ainda não estamos dando a devida importância à vida de oração. Elias
antes de ser um grande profeta, era um grande homem de oração. Ficamos aqui com essa parte 7 e voltaremos com a parte 8 na próxima semana, querendo Deus. Fique com gostinho de quero mais. Estaremos com o discipulado ainda, módulo O Poder da Oração, parte 8. Até, com carinho. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva.